Olá, muito boa noite para você que está aqui conosco no NC News, canal 10.2 e também no YouTube, viu? Canal NC News. Eu sou Bárbara Mitoso, estarei com você até as 9 horas da noite para te deixar muito bem informado em tudo que aconteceu durante o dia de hoje, o que está acontecendo não só aqui no Amazonas, mas no Brasil e no mundo todo também, viu? Então eu te convido a ficar conosco aqui no NC News e até comentar aí nas redes sociais também. Faça o seu comentário sobre tudo que a gente está falando aqui, até mesmo sobre aquilo que você quer saber, você quer que a gente fale aqui no Agora Amazonas, que está só começando, viu, minha gente? A gente já começa, inclusive, falando sobre um incêndio, um princípio de incêndio que aconteceu em um ônibus na zona oeste de Manaus. Sim, passageiros do ônibus 641 levaram um baita susto, na verdade. A Brenda vai trazer mais informações pra gente aqui na tela do Agora Amazonas. Voltando com mais informações para vocês que nos acompanham, desta vez para falar sobre um ônibus do transporte coletivo da linha 641 que apresentou um princípio de incêndio enquanto realizava ali um trajeto no sentido Ponta Negra, zona oeste de Manaus, obrigando o motorista a interromper a viagem imediatamente. De acordo com relatos de passageiros que estavam no coletivo no momento do ocorrido, o susto foi grande, mas a situação foi contornada rapidamente. Apesar do pânico inicial, as chamas foram contidas antes que ganhassem proporções maiores. Não há registros de feridos e os passageiros puderam desembarcar em segurança para aguardar o próximo coletivo ou buscar rotas alternativas. Até o fechamento desta nota, a empresa responsável pela linha ainda não havia se pronunciado sobre as causas mecânicas que teriam provocado o início do fogo. Então são essas as informações que a gente traz para você. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada aí pelas informações, a Brenda. A gente só mostra aqui, na verdade, o quanto está cada vez mais precário o nosso coletivo. A gente tem que ter muito, e uma coisa que a gente faz muito aqui e vai fazer cada vez mais é cobrar das autoridades a questão de segurança, a questão de transporte de qualidade, que é o que a população precisa e muito, o que infelizmente a gente vê aqui com essa situação que está faltando na nossa cidade, né? E ó, não é só na questão dos coletivos, né? Não é só transporte urbano, não, que a gente sabe que que precisa melhorar, mas também o transporte fluvial, e a gente viu isso com esse naufrágio, com essa tragédia que acabou acontecendo ali no Encontro das Águas. Inclusive, a gente tem atualizações sobre as buscas pelas vítimas do naufrágio no Encontro das Águas, que chegam hoje ao 16º dia. No último sábado, um corpo foi localizado ali na área do acidente, mas a perícia do IML confirmou que não se trata de uma vítima do naufrágio, mas sim são restos mortais aí de um desaparecido da lancha Lima, não é da lancha Lima de Abreu, perdão, mas é o corpo de um homem ligado a uma ocorrência no município de Manacapuru. O Corpo de Bombeiros segue com as equipes ali ao longo de 238 quilômetros do rio Amazonas para poder encontrar aí os desaparecidos da lancha Lima de Abreu 15. A operação conta com mergulhadores, drones e sonar. A embarcação estaria a 50 metros de profundidade e em um trecho de correnteza intensa. Até agora, 71 pessoas foram resgatadas com vida. 3 mortes foram confirmadas e 5 passageiros continuam desaparecidos. O piloto da lancha segue foragido, mesmo com a prisão preventiva decretada pela Justiça. O que eu estava falando agora há pouco sobre a precariedade, né, do nosso transporte fluvial. Infelizmente, muitos transportes fluviais, eles navegam nessa situação com quantidade ultrapassa, na verdade, a quantidade máxima de passageiros. Tem ali a superlotação, tem a questão também dos coletes salva-vidas,
com vencimento, porque tem vencimento, aquilo dali não pode utilizar o mesmo colete ali há 10 anos, há 20 anos, 30 anos, não. Tem ali a data de vencimento e precisa ser trocado, e isso é lei, isso precisa ser cumprido. E tem um outro desaparecido também, só que de Manacapuru, é o corpo do trabalhador identificado como Raimundo da Silva dos Santos, de 47 anos. Ele foi encontrado neste sábado, ele havia sido desaparecido após ser empurrado em um porto de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O resgate foi feito por equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros que atuam nas buscas pelos desaparecidos do naufrágio da lancha Lima de Abreu 15 no Encontro das Águas. Raimundo desapareceu na madrugada de quinta-feira, no dia 27, na zona portuária de Manacapuru, interior do Amazonas. Ele trabalhava no carregamento de cargas nos flutuantes. A Polícia Civil informou inicialmente que a queda teria sido acidental. Porém, após analisar imagens de câmeras de segurança, passou a investigar o caso como homicídio. As imagens mostram Raimundo caminhando na área externa ali de um flutuante. Ao passar por um grupo de homens, um deles se levanta e o empurra pelas costas. Raimundo cai na água e desaparece. A Polícia Civil tenta identificar agora o homem que aparece no vídeo e apura as circunstâncias desse caso, que até então se tratava ali de um acidente, de um simples acidente, e agora de um homicídio. Então essas são as informações sobre o corpo encontrado ali naquela área próximo aonde os agentes do Corpo de Bombeiros estão procurando pelos desaparecidos do naufrágio ali no Encontro das Águas. Gente, muda de assunto agora para falar que o mês de fevereiro foi marcado por diversos crimes envolvendo a polícia militar. Isso aqui no estado do Amazonas. Entre eles, policiais envolvidos com o tráfico de drogas, com homicídios e dentre outros crimes envolvendo a farda. Daqui a pouquinho a gente traz esse material aqui falando, inclusive, em um dos casos, um homem foi morto a tiros, encapuzado e armado com fuzis, e ainda alguns deles que estavam presos, mas saíram aí da unidade prisional sem autorização. Legal. Vamos ver. Uma denúncia sobre a movimentação suspeita de tráfico de drogas na zona oeste da capital amazonense levou a polícia militar a uma balsa, onde 6 policiais militares foram flagrados enquanto desembarcavam pelo menos 3 toneladas de entorpecentes de uma embarcação. Com eles estavam mais 5 tripulantes, com diversas acusações, entre elas homicídio e sequestro. Segundo informações da polícia, dos 6 PMs presos, 5 estavam em horário de trabalho e um de folga. Todos foram detidos. O grupo foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já em outro caso, um policial militar aposentado, identificado como Francisco Marques dos Reis, de 51 anos, foi morto a tiros. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostraram homens encapuzados e armados com fuzis entrando no sítio onde estava o Francisco. Eles o agrediram com tapas, chutes e depois o executaram. Além dele, outro homem que estava no local também foi morto durante essa ação criminosa. O corpo foi encontrado dentro de um carro estacionado no imóvel. Ainda no mês de fevereiro, um outro caso envolvendo um policial que estava à paisana foi parar nas redes sociais. Ele notou que estava sendo perseguido e, para se proteger, entrou com um carro no lava-jato. Ainda assim, houve trocas de tiro que atingiram ele e o veículo. Ele foi socorrido e não corre risco de morte. Um outro caso de grande repercussão foi a falta de alguns presos militares que deveriam estar custodiados, mas saíram sem autorização. É que mais de 20 militares deveriam estar presos no núcleo prisional da corporação. Só que essas pessoas, elas saíram da unidade sem autorização legal. E isso foi visto diante de uma revista que foi realizada pela Polícia Militar. E ainda de acordo com informações, a corporação não informou o total de quantos policiais deveriam estar presos e muito menos as circunstâncias para que esse grupo saísse sem essa autorização.
A Polícia Militar se pronunciou sobre os 3 episódios. No primeiro, a Polícia Militar reafirmou que não tolera qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes, que serão responsabilizados dentro do devido processo legal nas esferas administrativa e criminal. Já o segundo caso, eles estão trabalhando para reunir o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido. No momento, outras informações não serão divulgadas a fim de não comprometer o andamento dos trabalhos dos policiais. E no caso das irregularidades praticadas por agentes da corporação, serão tratadas com rigor e transparência, com base nos princípios da legalidade, disciplina e hierarquia. A instituição também destacou que eventuais condutas irregulares não representam os valores da corporação. E precisa, de fato, ser tratado com muito rigor, com muita transparência, porque a população merece, nós merecemos essa transparência com relação à segurança pública. E quando se fala em policiais, onde a população deveria ter aquela segurança, deveria confiar, ter a confiança de chegar e falar, coloca aqui as imagens para mim, tem como, por favor? Coloca as imagens dessas operações, dessas situações que infelizmente envolvem policiais militares, e eu falo infelizmente porque não é todo policial militar, a gente tem consciência disso, em todas as profissões existem os bons e os maus, e infelizmente a gente chega a esses inúmeros escândalos na polícia militar, ali uma instituição que precisaria, que deveria, na verdade, que deveria ter uma seleção mais rigorosa, até digo isso, né? É difícil, mas a seleção deveria ser um pouco mais rigorosa, sim, para que esses maus policiais, vamos colocar dessa forma, essas pessoas que se disfarçam de policiais, não entrem na corporação e não sujem a reputação da farda, de uma farda que tem honra. Sim, a farda tem honra, mas esses homens aqui com certeza não, e a gente precisa desse rigor nessas apurações, e esses maus policiais precisam ser punidos para que a população se sinta cada vez mais confiante na polícia militar. E olha, não é só essa questão de maus e bons policiais, a gente sabe também que as condições da polícia também precisam melhorar muito, muito, muito. Infelizmente, o efetivo é baixo. Infelizmente, as condições são bem insalubres, são bem complicadas para os policiais, inclusive quando se fala aí, com relação à saúde mental dos policiais, existem muitos afastados por conta disso. E aí, quando a gente fala disso, não é só no Amazonas não essa situação. Eu quero trazer aqui para vocês também uma situação de Roraima, que infelizmente, a gente traz aqui informações para você de que o Ministério Público de Roraima recomendou à Polícia Militar do Estado a cancelar um convênio de saúde para atender policiais militares. Segundo o Ministério Público, o serviço que deveria ser gratuito estava sendo cobrado. Como é que a polícia, como é que os policiais vão conseguir se cuidar, vão conseguir avançar no seu serviço, né? Vamos ver essa reportagem aqui. Exatamente isso, a recomendação do Ministério Público é que encerre o serviço de atendimento social da Polícia Militar, o convênio ali que está firmado com a corporação, de acordo com o MP, é ilegal e prejudica outros militares que não seriam associados a esse convênio. De acordo com o documento que foi divulgado nesta segunda-feira, dia 2 de março, no Diário Oficial, o MP aponta que esse acordo é ilegal e prejudica os policiais que não são associados à entidade, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. A nossa equipe de reportagem tentou contato com a corporação, mas até o momento eles não deram respostas, nem também o SAIS, que seria o responsável por esse convênio. Eles informaram que iriam analisar essa recomendação e assim, após o serviço jurídico analisar todo esse documento, iria emitir uma nota de resposta.
De acordo com o Ministério Público, o convênio foi assinado em 2017 e estabelece que médicos e dentistas do quadro de saúde da PM, aprovados em concurso público, fossem cedidos para atuar na SAIS, a entidade privada e sem fins lucrativos que atende policiais da corporação. Para ter acesso ao atendimento, no entanto, o militar precisa pagar pelo convênio. E aí foi o entendimento do Ministério Público, né, que esse acordo seria ilegal, porque, segundo eles, o servidor deve ser concursado e está prestando serviço a uma instituição privada, o que viola a legislação. E a gente vai continuar acompanhando e vai trazendo todas as atualizações aqui para você. Vamos falar de política agora? Vamos, porque domingo foi de mobilização política em Manaus e também outras 20 cidades brasileiras. O movimento Acorda Brasil reuniu lideranças da direita e apoiadores em um ato que percorreu as ruas da capital amazonense. Entre as principais pautas, críticas ao governo federal e ao judiciário, além de reações a polêmicas recentes do carnaval. Veja os detalhes na reportagem. A manhã de muitos amazonenses foi assim, acompanhada de buzinas em uma motociata e carreata que reuniu apoiadores da direita contra a esquerda. Cara, é importantíssimo, né, cara? Você vê o que tá acontecendo no mundo aí, cara. Então, assim, o Brasil ele precisa acordar, cara. Não é questão mais de ideologia, não é questão de nada. É que o Brasil realmente precisa despertar, porque a gente é um país fantástico, pessoas maravilhosas e a gente está se afundando na lama, cara. Esse movimento está acontecendo nas capitais do Brasil. Claro que o principal nesse momento é em São Paulo, onde estão nos representando ali o capitão Alberto Neto e o deputado delegado Péricles. Então, esse movimento é para que toda a população, todos os brasileiros, todos os patriotas possam mostrar nesse momento a sua indignação com tudo que nós estamos sofrendo. Além da presença de apoiadores, o Acorda Brasil contou com a participação de nomes de pré-candidatos, como a empresária e professora Maria do Carmo, que irá disputar para o governo do Amazonas. A chapa que leva Maria do Carmo ao governo, capitão Alberto Neto ao Senado e o PM Salazar à Câmara Federal foi anunciada recentemente em encontro no PL em Brasília. Então a direita vem muito forte, unida, aí com uma chapa forte de mandatários que estão dispostos a mudar a história do Amazonas. O nosso candidato ao Senado, capitão Alberto Neto, os nossos mandatários aí da Câmara Municipal, Coronel Rosses, capitão Carpê, o vereador Salazar, Raif Matos, nós estamos dispostos a mudar a história do Amazonas. E nesse sentido nós entendemos que juntos somos mais fortes. E a direita vai estar unida nessa eleição para tomar posse também do Amazonas, como por todo o Brasil, sob o comando de Flávio Bolsonaro. Eu sempre disse que na história do Amazonas, na história política do Amazonas, nós sempre tivemos uma pessoa como protagonista, que muitas vezes é até uma esperança. Dessa vez não, o Amazonas tem um time do bem, um time da direita que está unido, forte, relutante a tudo que está acontecendo em relação aos desmandos aqui no estado e no município, em que ele é encabeçado pela professora Maria do Carmo, que é a nossa pré-candidata ao governo. Nós temos o capitão Alberto Neto, uma pessoa ilibada, que é o nosso candidato ao Senado. Eu, que sou pré-candidato a deputado federal, temos o capitão Carpê, temos o deputado Péricles, temos o Salazar. Então, assim, nós somos um time unido da direita. Eu acho essa junção muito importante para o Amazonas, né? É uma forma que o Amazonas tem de se livrar dessa velha política que já está há muitos anos dominando o nosso estado. E a gente vê os escândalos que andam acontecendo, né? E é sempre as mesmas pessoas. Então, essa junção do PL, da bancada da bala, com a nossa pré-governadora Maria do Carmo, é muito interessante para o nosso Amazonas. A motociata percorreu cerca de 18 quilômetros da capital amazonense, saindo do ponto de concentração na Avenida das Torres e finalizando aqui na Praia da Ponta Negra, onde os apoiadores que participaram da motociata se juntaram aos que já estavam aqui aguardando, formando essa imensa multidão. Agora, dona Isete, fale pra mim, a senhora veio pra cá pra Ponta Negra pra esperar o movimento, a motociata, é? Eu vim pra cá pra participar do movimento, pra esperar, pra agir, pra melhorar esse Brasil que nós precisamos mudar, o Brasil precisa mudar. E a mudança começa por cada um de nós, pela participação de todos. Acorda, Brasil! Acorda, Amazonas! Vamos agora aos bastidores da política amazonense com ele, o professor Davidson Cavalcante, que já está aqui no estúdio. Professor, muito boa noite. Boa noite, Bárbara.
honra minha estar com você. Muitos programas a gente já fez essa dobradinha, né? Então, para mim é uma honra. Boa noite também para o nosso telespectador. E vamos falar do assunto do momento, né, professor? Wilson Lima simplesmente disse que vai continuar, vai permanecer no cargo de governador até o fim de mandato. Pois é, isso é uma coisa que pegou muita gente de surpresa, mas a gente que acompanha o movimento de bastidores já via indícios de que o adiamento de Wilson, sempre ali fugindo das perguntas, quando se tratava de movimento para uma disputa ao Senado, que é muito natural, né? O governador do estado do Amazonas, geralmente em segundo mandato, procura o posto de senador como sucessão. E o Wilson se junta agora a um grande ícone da política amazonense. Gilberto Mestrinho foi o único governador mesmo, de fato, que quando governou o Amazonas não decidiu, após sair da cadeira, disputar o cargo de senador. Desde o processo de redemocratização, o Gilberto até então era o único governador que havia abdicado dessa possibilidade de ser senador, saindo do cargo de governador. Agora é o Wilson Lima. Teve uma pessoa até que me falou, mas e o amazonino também, ele fez um movimento parecido lá em 2002 também, naquela eleição que fez o Braga governador pela primeira vez. Mas só que tem um detalhe, o amazonino já tinha feito um movimento de sair do governo e disputar o Senado. Isso lá atrás, muita gente não era nem nascido, mas ele já fez esse movimento. Ficou, verdade, 2 anos, depois voltou, disputou a prefeitura de Manaus e retomou o mandato no executivo. Mas, assim, no caso do Wilson, que nunca foi senador, assim como o Gilberto lá atrás, é uma coisa que na segunda vez aí na história política amazonense ocorre. E agora embaralha o tabuleiro, tinha gente contando com a saída do governador. O movimento dele, como é peça-chave, como é uma situação, na minha opinião, a mais importante, né? Porque 2 peças eram centrais nesse processo, o Davi e o Wilson. O Davi, porque havia uma expectativa de Davi apoiar o Omar. A gente viu que esse movimento esfriou ao longo de 2025, principalmente no segundo semestre. Já havia indicativos ali de que o Davi estava realmente trabalhando por uma candidatura. Aliás, eu sempre achei estranho o Davi declarar apoio precipitado ao Omar, porque o Davi, sendo prefeito de Manaus, colégio eleitoral forte, estratégico, Bárbara, não via o Davi fora da disputa. Então era muito natural que o Davi construísse um capital, acha que foi uma estratégia ali? Eu não sei se foi estratégia ou foi precipitação mesmo. O Davi, ele adotou um tom de previsibilidade muito explícita, né? Porque às vezes a previsibilidade ela pode ser um pouco mais cautelosa. Ele já lançou a Fernanda Ariel como vice, né? Deixou muito nas entrelinhas. Depois ele disse, olha, eu anunciei, me precipitei e recuei. E deu a justificativa, falou de intimidação, falou de acuamento, mas eu acredito que a estratégia do Davi, a princípio, era, na minha leitura, ser um pouco mais cauteloso. Até porque o Davi é uma peça central, o movimento do prefeito de Manaus mexe no tabuleiro. E o Wilson nem se fale, o movimento do Wilson para mim é o mais importante, porque o Wilson, governador de segundo mandato, se vem para o Senado, a caneta cai no colo de Tadeu de Souza, então aliado partidário do prefeito, agora Tadeu está no arco político partidário de Wilson, né? Está na União Brasil, no PP, e eu vou lançar um spoiler aqui para mim, na minha concepção, olhando o que eu vi hoje, olhando o movimento político hoje, que eu acompanhei de perto, eu não descartaria o Tadeu de Souza candidato do grupo, não. Eu não descartaria essa possibilidade, mesmo com o Wilson sentado na cadeira de governador, Bárbara. Nossa, sério, professor? Não, descartaria não. Pode acontecer uma reviravolta? Pode, mas o Tadeu está num partido que tem condições, tem tempo de TV, tem musculatura política, e o Tadeu é o vice-governador. Ou seja, a máquina estadual, querendo ou não, estaria à disposição. Segundo turno é outra eleição. O segundo turno é um outro desenho. Claro que numa disputa hoje de 4 candidatos que temos a priori, pré-candidatos Omar, Maria do Carmo, Davi e o Tadeu, eventualmente, isso seria uma disputa de votos pesada, principalmente na capital. No interior, a gente já percebe um avanço
maior do senador Omar Aziz, até pelo tempo de estrada e de trabalho que ele vem fazendo nessa pré-campanha eleitoral. Mas tudo é possível, a caneta vindo para lá e para cá, ela pode mudar o rumo. Literalmente, né? Tudo é possível, porque eu lembro que nós já havíamos conversado antes, né, em outros momentos, com relação a essa possibilidade de Wilson Lima vir para Senado, essa junção de Davi com Omar. Então, assim, tudo realmente muda de um dia para o outro. E a gente viu isso, né? Tá tudo alinhado com um desenho e o roteirista lá alterou completamente o enredo. Então, assim, a caneta do Estado ela é muito poderosa, é uma máquina muito poderosa. Agora, é óbvio, é uma eleição diferente, é uma eleição atípica. O Omar é muito experiente, já foi governador, tem um Senado na mão dele. Uma das maiores bancadas partidárias do Senado é do PSD, o Omar é o líder dessa bancada. O Omar, que é muito próximo do governo federal, e é aí que eu quero entrar aqui. A gente está falando de conjectura política. Por mais que Manaus tenha resistência ao PT, o interior é outro cenário. Então, uma máquina como a do PT, uma máquina do Lula, do governo federal, que tem projetos grandes, como é o PAC, como são emendas também de senadores, Bárbara, isso também é um combustível a mais. E é uma coisa importante que eu falava, inclusive hoje, nos comentários das redes sociais. Nós vamos ter uma eleição pelo desenho que se apresenta, porque agora vai começar a mudança de partido, a janela partidária, vai até 4 de abril, prazo também final para definição de partido e saída de cargos para quem vai disputar a eleição. Nós podemos ter uma eleição que também é muito atípica no nosso cenário, ou seja, as 3 principais máquinas públicas podem se fragmentar. Ou seja, pode acontecer que com a entrada do Tadeu, a máquina do Estado apoie em primeiro turno o Tadeu. Se o Tadeu for para o segundo turno, se mantém. Se Tadeu não for, de repente, ela pode ir para um outro candidato. Então, esse é um cenário. A máquina federal indo para um outro candidato e a máquina municipal indo para outro nome. Ou seja, elas se fragmentam, elas se quebram dentro de uma disputa. Para você que está aí, que achou que ia ser tranquila essa disputa para o governo, para o Senado, você está vendo que não está. E o caldeirão está quente, e ainda não é nem um cenário ainda grosso ali, né? Quando começam as convenções. Estamos ainda em período de pré-campanha eleitoral. Mas parece que a gente já está em campanha eleitoral, né? Eu já ia falar isso, porque já está realmente com tudo, a todo fervor mesmo, então parece que a gente já está no período, mas ainda não. E tudo pode mudar ainda. Pode mudar, até porque tem os vices, né? Tem a composição dos partidos, então E eu falava aqui, né? Muita gente já dá como martelo batido o PL ir para uma chapa puro sangue. Pode acontecer, gente. O Flávio Bolsonaro rascunhou lá e colocou o nome da Maria do Carmo, do Alberto Neto e até do Plínio Valério, que depois descartou essa possibilidade. O Plínio, que é do PSDB. Para mim, o Plínio, inclusive, disse que vai manter a pré-candidatura ao Senado dele pelo partido que ele está, até porque lá ele comanda o partido, né? Ou seja, aqui no Amazonas, o Plínio é o comandante hoje do PSDB, da sigla aqui, que não está federado a nenhum partido, estava com cidadania, não está mais. E agora tem essa situação aí do Wilson com uma engrenagem que pode mudar muito o desenho político também. Ali do lado de Wilson estava Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia, pré-candidato a deputado federal, mas quem sabe, né? O Roberto já veio candidato à Prefeitura de Manaus. Não foi bem, é verdade, mas é um outro cenário, tem o interior, então é algo que a gente precisa observar nas entrelinhas. Outra coisa, né? Tinha gente ali que caminha dos dois lados. Sim. Tinha gente lá no evento, no anúncio de Wilson hoje, que também conversa com o senador Omar Aziz. Será que não tem alguma coisa sendo costurada? É bem possível. O Wilson, várias vezes, quando se refere ao senador Omar, ele fala com muito respeito. Ele diz, não tem como ter alinhamento político e ideológico, até porque o Omar está de um lado e ele está do outro. Mas o jogo é jogado e as conversas acontecem. Então, substituições, ajustes podem ser feitos. Mas ele sempre manteve um respeito institucional pelo senador Omar. Quanto ao Davi, o Wilson sempre falou, eu brinco com o Davi, dou até um panetone para ele, mas eu penso que essa movimentação de antecipar o movimento, de dizer logo, Wilson, acabar com o suspense, dizer, eu vou ficar, não vou, tem muito a ver com os recentes movimentos de Davi. Porque o Davi, em vários momentos, até lá na segunda-feira passada, quando também eu estive lá, que ele fala de Wilson, que ele inclusive critica o governo do Amazonas, que ele faz críticas muito duras à gestão do governador.
ele praticamente ali joga um barril de pólvora no cenário, porque ele praticamente acelera também o compasso do governo para decidir, porque na minha leitura também, com certeza lá, as duas sedes ficam na Compensa, né? Tem uma outra sede ali na zona centro-sul, mas as duas sedes principais ficam na Compensa, Prefeitura e o Governo do Estado. Com certeza lá na Prefeitura, o Tadeu era visto como maleável para uma articulação se o Tadeu senta na cadeira de governador. Com o Tadeu fora da cadeira oficial, ele é o vice-governador, o Wilson sentado nela, aí o jogo muda, Bárbara, aí muda completamente. E aí as críticas, vamos ver se o Davi vai manter a mesma narrativa, se ele vai adotar o mesmo tom. O Davi acertou, eu vi uma entrevista do prefeito, ele acertou. Ele chegou a dizer em uma entrevista que ele dizia, o Davi não, o Wilson não vai ter coragem de sair. De fato, o Wilson não saiu. Mas você acredita que foi uma questão de coragem ou de estratégia? Eu acredito em estratégia. Eu não acredito que o governador se prestaria com essa experiência toda que ele tem a fazer um movimento desse sem inteligência política. E é alguém que aprendeu a jogar o jogo político. Você pode votar no Wilson, você pode não votar, mas politicamente, para qualquer especialista que acompanha, para gente que está no dia a dia da vida pública local, o Wilson se comporta como um verdadeiro estrategista político. Pode dar errado, pode dar certo. Os movimentos de Wilson, eles não são previsíveis. E essa imprevisibilidade, ela também é uma estratégia. Sim. Porque você deixa no ar pistas que são capitalizadas. E que agora... a gente viu muito ano passado, Exato. né? Então, e o Wilson é muito frio. Ele não é uma pessoa de combate direto. O Davi não, ele já é muito combativo, é da natureza do prefeito, ele é muito do combate. E mesmo ao ser perguntado, ele consegue se sair, né? Eu vi o Wilson mais intempestivo na última coletiva, ao lado do Tadeu, quando ele rebateu o prefeito sobre a Operação Erga Omnes, que gerou ali, inclusive, ataques à interferência política por parte do prefeito, que alegou, inclusive, que o processo de apreensão e até de prisão da sua assessora, que é de confiança do prefeito, teria um dedo político e o processo estaria sendo contaminado pelo viés político desse ano. O Wilson rebateu. Foi a primeira vez que eu vi um Wilson mais agressivo, um Wilson mais intempestivo, saindo desse pano mais de calmaria, de jogo de cintura, de evitar embates, né? Ele foi ali muito mais direto. Mas a postura do Wilson, ela é muito mais calma, é muito mais lenta, mas entenda esse lento, ela é mais observadora antes do Wilson falar. É aquela técnica, ele respira antes de falar, pensa no que vai dizer. Isso aí não é amadorismo não, gente, isso é muito treino, isso é muito preparo, é inteligência emocional. Então, eu não vejo que nessa postura do Wilson seja um ato de coragem ou covardia, não. Eu vejo como um ato puramente estratégico, Bárbara. Agora, professor, nosso assunto não acaba por aqui não, né? Porque tem mais coisas. O bastidor político, na verdade, é cheio de informação, né, professor? E a gente fala de Saulo Viana, que anuncia aí que vai deixar a Secretaria de Assistência Social de Manaus. E tem mais, tá? Uma caneta aí do MDB, é isso mesmo? E é um ponto importante, porque o Saulo é outra peça estratégica que eu considero. Transita nos dois lados, estava ali com o Omar, é muito próximo de Davi, mantém uma relação íntima ali com os dois grupos, tanto do Omar quanto do prefeito de Manaus, mas com um rompimento, o Saulo tem que tomar um posicionamento. E esse posicionamento, no meu entendimento, deve caminhar para o lado de Omar Aziz. É óbvio que tem muito chão, mas a saída de Saulo da Semasc, ela não tem a ver apenas com o prazo de descompatibilização. Ele poderia sair no dia 4 de abril. Segundo as informações que eu obtive, ele já amanhã entrega o cargo, né? Então, e hoje ele já fez umas postagens de despedida, Bárbara, né? Se despedindo, falando dos resultados. E aí, o MDB surge porque, recentemente, o Saulo foi visto muito alinhado com o senador Eduardo Braga. E lembrando que o MDB... o Saulo é deputado federal, tá, gente? Está licenciado e estava na secretaria. Agora ele volta a ser deputado federal. Ele está no União Brasil. Com a abertura agora da janela partidária, muito se especulava que o Saulo pudesse pôr avante e apoiar o Davi. Isso não aconteceu. Ou para o PSD de Omar, muito pela proximidade, até o presente momento não há sinais disso. O Braga, o MDB tem uma brecha, porque o MDB hoje tinha Jesus Alves como sendo o nome central para disputar uma cadeira de deputado federal. O Jesus Alves é secretário também da prefeitura, mas Jesus Alves está de mala e cuia pro avante.
ou seja, ele vai caminhar com o prefeito Davi Almeida. E ele estava no lançamento da pré-candidatura do Davi. E agora o Saulo, pelo desenho e pelas fontes conversadas comigo aí nos bastidores e alguns outros interlocutores, o Saulo pode ir parar nas mãos do MDB. Lá não teria, por exemplo, muitos concorrentes, como tem, por exemplo, o PSD atualmente, que tem 2 deputados federais, e os 2 deputados federais são candidatos à reeleição. É o Sidney e o Átila Lins. Sidney Leite e Átila Lins. Valderney Avelino, que estava na suplência de Saulo, volta a ser suplente, mas também vai ter um partido para comandar, que é o Podemos. Podemos vai para o arco do senador Omar Aziz, e aí o Saulo poderia também ir para lá. Só que a leitura que eu faço é que o Saulo, no entendimento político dele, não vou dizer se é certo ou errado, mas ele quer estar no partido que tem a evidência e do lado de uma grande liderança política. Hoje o Braga, o Omar, assim como o Wilson é de um lado, o Davi é do outro, são as maiores lideranças políticas aí dentro desse circuito. A gente vai para o interior, tem o Matheus Assaga em Parintins hoje, tem ali o prefeito de Taquatiara, tem a prefeita de Manacapuru, que é o Mário Abrainha, a Valcicleia, são colégios eleitorais decisivos, então acaba que o Saulo quer estar num grupo com essa musculatura. E eu penso que ou ele vai caminhar com o Omar, ou vai caminhar com o Eduardo. Pela canetada que eu vejo aí circular, ele está um passo ali de pegar a BIC e assinar com o MDB. Mas a gente vai observar. A saída dele da SEMAS que diz muito também do movimento recente. Talvez muito também por conta dele decidir e trabalhar o mandato dele, trabalhar a reeleição dele. Mas é evidente que ele vai ter que tomar um posicionamento mais claro. E eu volto a repetir, neutralidade agora não é segurança para ninguém. Ficar em cima do muro não é segurança para ninguém. Neutro mesmo agora é só mesmo o sabão lá, o detergente. O resto, todo mundo ou vai para um lado ou vai para o outro, Bárbara. Nem que seja no último segundo, mas vai ter que tomar partido, vai ter né? que tomar, aí vai ter que tomar partido. Literalmente. Obrigada, viu, professor? Obrigada pelas suas informações. E, ó, tem mais bastidores da política amanhã com o professor Davidson Cavalcante. Deus quiser, Obrigada Bárbara. pela sua participação. A gente continua aqui com NC News, aqui com o Agora Amazonas. Claro, ainda falando de política, mas a gente traz aqui informações de última hora, viu? O senador Eduardo Braga realiza ato de filiação do MDB nesta quarta-feira, dia 4, às 10 horas da manhã. O encontro acontece na sede do MDB Amazonas e deve reunir lideranças e novos pré-candidatos aí em um momento que reforça a articulação política do partido na capital, mesmo ainda em período de pré-campanha. A movimentação mostra que a corrida eleitoral já está avançada nos bastidores, como a gente vem trazendo aí, o professor Davidson Cavalcante também trouxe agora há pouco para a gente, toda essa movimentação aí nessa corrida eleitoral, com partidos organizando aí as suas bases, né, e ampliando filiações de olho nas eleições deste ano. E é claro que a gente vai acompanhando aí todos os detalhes dessa movimentação toda, e não é só aqui no Amazonas que a gente acompanha não, viu? A gente acompanha o Brasil todo, inclusive, é claro, toda a movimentação para as eleições presidenciais, minha gente. Inclusive, teve uma pesquisa recente, uma pesquisa do Instituto Futura, onde mostrou aí um cenário que chama atenção. Chama atenção porque nessa pesquisa recente, Luiz Inácio Lula da Silva fica atrás ali de Flávio Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre isso, os números ali dessa pesquisa, é o André Rosa, direto de Brasília. Pois é uma pesquisa da Apex Futura, realizada na segunda quinzena do mês de fevereiro, traz um recorte importante no cenário eleitoral e aponta um segundo turno em que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, aparece à frente do presidente Lula, do PT. De acordo com o levantamento, Flávio Bolsonaro teria 48,2% das intenções de voto, enquanto Lula ficaria com 42,4%. Um placar aí que indica disputa acirrada e que já move as articulações políticas de olho em 2026.
A pesquisa ouviu 2.000 pessoas e trabalha com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, além de nível de confiança de 95%, o que dá peso, né, estatístico a esse resultado. Bom, e a gente destaca aqui também que nesse momento, nesse contexto, aí, a popularidade do presidente Lula caiu, principalmente após o Carnaval, depois da polêmica envolvendo a homenagem que ele recebeu da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Esse cenário, houve aí as imposições das regras do TSE, e o que se nota é que muitos eleitores ainda não definidos, especialmente ali o perfil de centro mais à direita, eles passaram a se identificar ainda mais com o campo da direita. Bom, é claro que a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos daqui até as eleições. A gente sabe que ainda tem muito chão pela frente, mas a gente vai estar daqui apurando tudo. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral já começou a definir as regras para as eleições de 2026, inclusive com relação à propaganda eleitoral, né, envolvendo aí inteligência artificial, ao combate à desinformação e muitas outras regras que a gente vai ver agora. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral tem aí uma previsão de que às 19 horas desta segunda-feira eles entrariam novamente em sessão para fazer aí essas resoluções sobre a campanha eleitoral de 2026. Vale ressaltar, né, que ainda nessa segunda-feira eles já resolveram ali o calendário eleitoral, mas além do calendário tem ali auditoria e fiscalização, registros de candidatura, propaganda eleitoral, representações e reclamações, ilícitos eleitorais e a consolidação. E claro, todo o uso nessas propagandas, dentro de cada uma dessas coisas vai falar ali sobre fake news, sobre uso de inteligência artificial e afins. Mas vamos falar de calendário eleitoral e o que eles resolveram nesta segunda-feira. Temos, obviamente, a data oficial das eleições de 2026, que é 4 de outubro de 2026. Dia 25 de outubro é a data prevista para fazer aí o segundo turno, caso não seja resolvido no primeiro turno, presidente e governador. Agora, datas anteriores a essa, nós temos 6 de maio, que é o último dia para você, eleitor, tirar o título eleitoral ou então regularizar, né, questão de mudar de cidade, enfim, toda essa situação até o dia 6 de maio. Então, se regularize, senão você não vai poder votar. E quem não vota não pode participar de concurso público, porque você precisa comprovar que votou naquele ano vigente, né? Outra data importante, 20 de julho a 5 de agosto, convenções partidárias e o período que os partidos começam a escolher de fato quem vão ser os seus candidatos. Mas a gente tem uma data, um prazo final para os partidos apresentarem os seus candidatos, que é o dia 15 de agosto. Esse é o prazo final para a gente ter certeza que esse aqui vai ser o candidato para governo, esse aqui vai ser o candidato para deputado, esse outro aqui para Senado e etc. 28 de agosto a 1º de outubro é o início da propaganda eleitoral em TV e rádio. Então, assim, a gente precisa ficar atento a todas essas datas. Para você, eleitor, em especial dia 6 de maio, que é o prazo final para você regularizar o seu título de eleitor ou então tentar tirar para quem vai ser o primeiro voto, né? Tirar o título de eleitor. Vale ressaltar, a gente vai continuar trazendo todas as informações e atualizações, né, sobre as decisões do Tribunal Superior Eleitoral tomadas ainda na noite desta segunda-feira. Eu volto com você. Obrigada, Andresa. E a gente volta, na verdade, a falar com a Andresa Maria Cunha, porque a Câmara Municipal encerrou nesta segunda-feira as atividades antes do previsto e causou revolta aí em alguns vereadores. E a segunda-feira foi bem atípica para os vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Por quê? A ordem do dia, ela encerrou por volta ali das 11h30 da manhã. Isso chama a atenção porque geralmente se tem a votação e tem também o pequeno expediente. Sempre o pequeno expediente é antes, é um momento curto ali de debate entre os parlamentares e logo em seguida tem a votação dos projetos de lei, dos requerimentos, das moções e tudo que eles precisam fazer ali com relação a legislar a cidade. Só que o que acontece? Hoje foi atípico porque geralmente se inverte a pauta do dia. O que isso significa? Significa
que eles passam a votação para o início da sessão, que começa ali por volta das 9h30 da manhã, e eles deixam para o final o pequeno expediente, que é o momento de debate. E geralmente eles costumam fazer isso num dia que tem ali algum vereador que quer falar mal de alguém, ou do governador, ou do prefeito, geralmente do prefeito, infelizmente, né? E aí a base consegue fazer essa inversão de pauta porque eles têm mais gente para votar a favor disso, e vem primeiro a votação dos projetos de lei e em seguida a ordem do dia. Não dá tempo porque, segundo as regras da Câmara Municipal, 12 horas é o tempo limite, ali o prazo para você encerrar a sessão. Só que o que aconteceu nessa segunda-feira? Tivemos um pequeno expediente de 9h30 da manhã até 11h30 da manhã. E a mesa diretora resolveu o quê? Encerrar a sessão, porque, segundo eles, não daria tempo de fazer as votações dos projetos de leis e dos requerimentos. Óbvio que teve vereador, que ficou chateado, o vereador Rodrigo Guedes, o vereador Capitão Carpê, Zé Ricardo e Coronel Rosses. Eles utilizaram as redes sociais para falar sobre isso, olha só. 11h30 aqui, acabando a sessão, que história é essa, rapaz? Cadê o presidente? Fugiu? Alguém na mesa direita vai assumir aqui? Bem, senhores vereadores, com o cansado horário, com o avançado horário, 11h29 da manhã, eles encerraram. Mal começou a semana, e olha aqui, ó, hoje é segunda-feira, e ninguém quer trabalhar. Nós estamos aqui começando vários projetos para serem aprovados, para serem colocados em votação, e eles encerram para o avançado horário. Então, o que eu vejo é medo de bater no Davi, como acontecendo agora há pouco. 11h28, o vereador Raulzinho, que estava presidindo aqui a sessão na Câmara Municipal de Manaus, encerrou antes da votação de vários projetos de leis e requerimentos. Inclusive aqui, ó, um requerimento bastante importante, onde eu solicito informações da Prefeitura sobre a Operação Erga Omnes. Por que esse medo? Nós temos um compromisso com a cidade de Manaus de vir 3 vezes por semana aqui na Câmara Municipal de Manaus, podendo a sessão estender até 1h da tarde. Simplesmente o vereador Raulzinho encerrou a sessão. São 11h30 da manhã, hoje, segunda-feira, aqui na Câmara Municipal, e a mesa diretora já encerrou os trabalhos de hoje, da sessão. Uma sessão que deveria durar até o meio-dia, podendo prorrogar à medida que tivesse projetos. E tem muitos projetos para ser discutidos. Aliás, não tem ninguém da mesa diretora, foi todo mundo embora, inviabilizando a continuidade dos trabalhos legislativos. Pois é, a gente tem aí algumas falas, né, sobre essa situação, eles bem incomodados. Isso incomodou outros vereadores, mas apenas os 4 ali citaram isso nas redes sociais. E a gente que acompanha a Câmara Municipal, como eu, achou bem estranho, na verdade, essa decisão de fazer um pequeno expediente que pareceu mais terça-feira, dia de grande expediente, que é o dia que é só debate, né? Óbvio que tiveram falas ali interessantes, né? Sobre o prefeito, sobre o governador, se falou sobre o ato do PL realizado no último domingo. Então foi um momento grande ali de debate e de conversa entre os vereadores, mas votação de projeto de lei não teve. Eu volto com você. Obrigada, Andresa Maria Cunha, pelas informações detalhadas ali, né? Agora a gente fala de economia, mas envolvendo a guerra no Oriente Médio, isso porque a guerra já pressiona o preço do petróleo e a diplomacia internacional. Quem traz mais informações para a gente direto de Brasília é o repórter André Rosa. Olá a todos! Pois é, o Oriente Médio volta a viver um dia de forte tensão com 2 eixos principais. A guerra em Gaza, que segue com trégua instável e registro de novas mortes em meio a acusações ali de violações do cessar-fogo. E, por outro ponto, a escalada envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel, que eleva o alerta global e já impulsiona o petróleo no mercado internacional. No terreno, a situação é de instabilidade. O acordo em Gaza enfrenta impasses políticos e disputas sobre segurança, o que ali mantém o cenário sem garantia de desfecho rápido. Bom, o conflito regional ele ganha pressão com novos ataques e respostas militares, incluindo ações entre Israel e grupos armados na região, ampliando ali o risco de efeito dominó. Já aqui em Brasília, o posicionamento mais recente do governo brasileiro, por meio do Itamaraty, foi de defesa, de contenção, respeito ao direito internacional
e solução diplomática com alertas consulares diante do aumento do risco na região. Bom, sobre quanto tempo a guerra deve durar, não há prazo confiável. Tudo depende da sustentação da trégua em Gaza e principalmente da capacidade de evitar uma escalada direta e prolongada entre Irã, Estados Unidos e também Israel. Bom, e os impactos para o Brasil passam por 3 frentes. O primeiro, como a gente já destacou, o petróleo mais caro, que pode impulsionar o preço dos combustíveis e da inflação. Em seguida, a gente tem a turbulência no câmbio, no mercado financeiro. E, por último, a gente tem o risco de encarecimento do frete de insumos importados. Se o conflito, claro, afetar rotas marítimas e, claro, também a confiança global. A gente vai seguir daqui de Brasília acompanhando todos os detalhes, por hora os resumos que nós temos aqui de momento com as últimas atualizações sobre este conflito e a gente volta agora aos estúdios. Obrigada, André Rosa. Olha, a tensão no Oriente Médio só aumenta. Isso porque os Estados Unidos têm intensificado os ataques contra o Irã. E Donald Trump disse que vai vencer essa guerra facilmente. A Andresa Maria Cunha tem mais informações para a gente. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os ataques ao Irã estão indo mais rápido e de forma mais fácil do que ele esperava. E por conta disso, eles planejam aí ficar mais tempo do que era planejado, né? A gente vale ressaltar aqui 4 pontos que fizeram Donald Trump atacar o Irã. Segundo ele, houve ali uma conversa anterior, né, com os líderes ali do Irã, mas ele afirma que eles voltaram atrás e não tinha como manter uma conversa diplomática de fato. Mas os 4 pontos que fizeram Donald Trump atacar o Irã foi destruir programas de mísseis do Irã, enfraquecer a marinha iraniana, impedir definitivamente que o Irã tenha armas nucleares e bloquear o apoio do Irã a grupos armados fora do país. Esse ataque começou no último sábado, dia 28, e os Estados Unidos e Israel, eles uniram ali forças, né? Mas vale ressaltar que o exército iraniano já fez ataques contra locais que têm ali bases militares americanas e foi possível ver locais atingidos como Dubai e Doha. A expectativa é que, infelizmente, essa guerra dure por mais tempo, esses ataques persistam e o governador Donald Trump disse que só vai encerrar tudo quando eles ganharem. A gente continua acompanhando todos os detalhes e vai trazendo todas as atualizações para vocês aqui no NC News. E olha, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, do PSB, minimizou o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas tarifas em 10% a todos os seus parceiros comerciais após a Suprema Corte americana derrubar o tarifaço. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, classificou a decisão da Suprema Corte como importante e defendeu que a tarifa global de 10%, anunciada na sequência por Donald Trump, não coloca o Brasil em posição de desvantagem. Nós não perdemos competitividade, porque se é 10% geral, o que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40% que ninguém tinha. Esse é que era o problema. Nós temos que aguardar agora, com cautela, os desdobramentos que vão ocorrer. Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, vai na mesma linha. Em geral, é benéfico para o Brasil, porque o Brasil tem muito produto que está com 40%. Calçados, café solúvel, por exemplo, está com 40%, vai cair para 10%. A aposta do governo brasileiro é seguir investindo na negociação com a Casa Branca. Nesta sexta, antes da decisão do Tribunal Americano, o presidente Lula deu uma entrevista a uma emissora de TV na Índia e defendeu a manutenção de uma boa relação com Trump. A expectativa é obter ganhos nos diálogos sobre as tarifas e outros temas na viagem que o petista fará a Washington no mês que vem.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo pregou cautela e afirmou que os produtos brasileiros poderão ser atingidos por novas sobretaxas muito antes dos nossos concorrentes internacionais. Quem também vê um cenário de incerteza é o presidente da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, setor fortemente atingido pelo tarifaço. A notícia é boa, no entanto, não nos dá segurança para o que vai acontecer nos próximos meses. Por isso que é importante um sucesso nas negociações que o presidente Lula vai ter com o presidente Trump agora em março na visita à Casa Branca. Agora resta saber se ele vai dar mais atenção a essa questão do tarifaço com essa guerra no Oriente Médio, né? Onde estão aí as atenções do presidente Donald Trump. A gente espera, é claro, que ele reconsidere esse tarifaço, com certeza, né? NC News, o Agora Amazonas, fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua companhia. Fique com Deus e até amanhã.